Boa noite. Boa noite, João Vitor. Já recebi aqui seu convite. Vamos entrando aí, pessoal, para mais uma live. Hoje sobre o crime de sonegação fiscal com o Dr. João Vitor Duarte. Vamos lá, hoje, 8 horas em ponto, nessa quinta-feira, dia 9 de julho de 2020. Espero todo mundo com saúde. Ó o Maurício aí, Magno. Boa noite, todo mundo. Eu ainda estou aqui no escritório, terminando o expediente com a live semanal. Gustavo, vamos entrando aí, galera, para a gente ter um bate-papo bem legal hoje com o Dr. João Vitor Duarte. Ontem, né, tivemos aí um dia movimentado em se tratando de crime de sonegação fiscal. A gente vai falar sobre isso hoje. Vamos entrando, já temos aí 20 pessoas conectadas. Vamos aí. E aí, galera, tudo bem? Vou aceitar aqui o Dr. João Vitor já para dar boa noite para ele, para a gente não se prolongar muito. Vamos lá. João Vitor entrando aqui na live para participar com a gente hoje. Vamos chegando. Micaele, Daiane. E a gente aguardando aqui o amigo João Vitor Duarte se conectar. Doutor Adson da Arplast, meu amigo e cliente também. Vamos entrando aí, pessoal. João Vitor, vamos lá. Pessoal, enquanto o João Vitor não entra aqui, a Edinha entrou, Edinha, tem gente do Brasil todo aqui hoje, hein? Olá, Adson. Já aceitei aqui, João Vitor, de novo. Pessoal, esse assunto está muito em alta. Muito em alta. Doutor Fernando Falcão, grande tributarista, professor, amigo aqui da gente, grande figura. Olá, doutor João Vitor. Boa noite, doutor Felipe, tudo bem? Boa noite, é todo mundo aqui, pessoa jurídica hoje. Não é, rapaz? Grande Dia Fernando longo no Falcão, escritório, amigo hein? prestigiando com sua audiência, grande figura. Bom, pessoal, boa noite a todos vocês. Já temos aí quase 30 pessoas, né? Já são 3 minutos aí que a gente está conectado. E aí eu dou as boas-vindas, né, para o meu amigo João Vitor Duarte. A gente já vinha há um tempo combinando essa live, mas nunca dava certo, né? Sempre assim, quando a gente vai querer fazer live com quem é profissional, né? Com quem está na prática, está ali no dia a dia da advocacia ou de outras atividades. Tiago Andrade, grande abraço, amigo. E não dá certo, às vezes um pode, o outro não pode, mas hoje deu certo. E, na verdade, acabou que veio bem a calhar, porque ontem, né, quem acompanha aqui as redes sociais, as minhas redes sociais, e quem acompanha os jornais, viu que nós tivemos a prisão por crime de sonegação fiscal e outros crimes aí correlacionados do sócio, né, do dono, fundador da Ricardo Eletro, que é uma varejista conhecida aí do ramo de eletrodomésticos. A gente vai falar sobre isso também hoje aqui na live, para a gente poder entender o que é que levou aí a essa prisão do fundador da Ricardo Eletro. Bom, gente, mas por que né? O tema da live, inclusive, sonegação fiscal, conhecer para não cair nessa armadilha. E por que esse tema? Por que esse assunto sonegação fiscal está tão em voga hoje em dia? Por que a gente decidiu fazer essa live sobre isso? A gente está num período de pandemia, está todo mundo com as contas apertadas, e não são só os contribuintes, né?
E por que que eu decidi chamar aqui o meu amigo João Vitor Duarte? O João Vitor é um advogado criminalista, né? É mestre em direito, é professor universitário, e nós atuamos em algumas causas em conjunto, tá? Eu como tributarista e ele como advogado criminalista, em processos de crime contra a ordem tributária. Então, nós decidimos trazer aqui, na prática, né, para vocês, trazer um pouco da nossa prática nesses casos, para que vocês entendam o que fazer e principalmente o que não fazer. Porque a gente vê muito na prática que a grande maioria do empresariado é muito destemido em relação à prática de crime contra a ordem tributária, né? O famoso crime contra a sonegação, crime de sonegação fiscal. Olá, professor Maciel, um abraço. E muitas vezes, professor João Vitor, essa ausência de medo, né, ela se dá por ignorância. Eu sempre costumo dizer que a ignorância é a mãe da coragem, né? É O verdade. cidadão que é ignorante, que ele desconhece as consequências dos atos dele, ele tem coragem de fazer absolutamente tudo. Então, a ideia de convidar aqui o doutor João Vitor foi exatamente para que a gente pudesse trocar essas figurinhas para guiar aqui os consultores tributários que estão nos assistindo. Já vi muitos consultores, já vi vários empresários aqui também online, para que a gente possa orientar os nossos clientes nesse momento, principalmente, que é um momento de estrangulamento de caixa. Vai ter muito empresário desesperado e fazendo bobagem, e principalmente o fisco também vai se utilizar dessa sistemática, desse instrumento que ele tem, que é o crime contra a ordem tributária, o crime de sonegação fiscal, para tentar forçar o contribuinte ao pagamento do tributo, tá? Então, doutor João Vitor, com essa breve aqui explanação, eu queria começar perguntando para você o seguinte, você que é criminalista, né? Eu confesso que não sou lá um grande entusiasta da área criminal, mas você como especialista, eu sei que é, né? Trabalhamos juntos em alguns casos, me diga, o empresário hoje do Brasil é ou não é preso por crime contra a ordem tributária? Porque eu lhe digo uma coisa, eu como tributarista, né, nesses aí quase 14 anos de militância na área tributária, canso de ouvir empresário dizer o seguinte, ninguém vai preso no Brasil por sonegar imposto, não, né? Então, eu quero ouvir de você, o empresário no Brasil hoje, ele é ou não preso por crime contra a ordem tributária? Atenção para a resposta do doutor João Vitor. Doutor Felipe, inicialmente, boa noite a você, boa noite a todos aqui que nos prestigiam, né, nessa noite. Vi aqui o Álvaro Veras, acabou de entrar aqui na nossa live. E agradecer, doutor Felipe, a oportunidade de poder conversar contigo sobre um tema tão relevante, um tema que está aí na pauta, né? A gente já vinha combinando aí, como você colocou, essa live, e terminou que, quando já estava agendado, houve aí o fato do Ricardo Eletro, que realmente reacendeu aí um debate que já vem nos últimos anos se construindo de uma maneira muito consistente. Então, inicialmente, agradecer, desejar uma boa noite a todos. E quanto à pergunta, de fato, esse mito, essa lenda de que ninguém seria preso por crime contra a ordem tributária, por sonegar impostos no Brasil, isso de fato virou uma lenda, isso de fato se consolidou como um mito. Por quê? Porque hoje o aparelho estatal, especialmente o Ministério Público, está com um olhar muito mais voltado para esse tipo de situação. Tá? Não à toa pela dificuldade econômica que o país passa já há muito tempo, exatamente por essa tradição de que não há prisão, de que os processos contra a ordem tributária, de crimes contra a ordem tributária, demoram bastante a serem concluídos, a prescrição alcança com muita facilidade. Então, todas essas circunstâncias construiu esse mito que vem aí caindo por terra nos últimos tempos, né? Então, hoje sim, a gente verifica que nesse tipo de processo, nesse tipo de situação, está sendo cada vez mais comum, cada vez mais recorrente o deferimento aí de prisões. Tá? Isso a gente tem visto ciclicamente aí na imprensa. Agora, um detalhe interessante, doutor Felipe, que é bom que todos nós fiquemos atentos, é a seguinte situação.
não necessariamente o crime contra a ordem tributária é que leva o empresário à prisão. Hoje em dia a gente tem visto que outros tipos penais, outros crimes, é que têm acompanhado aí o crime contra a ordem tributária e que, por ter, inclusive, penas até mais elevadas, é que tem possibilitado aí boa parte dessas prisões. Foi o caso aí do Ricardo Eletro, eu não tive acesso à decisão, mas pelo que se noticiou aí nos últimos dias, ele teria praticado uma conduta de lavagem de dinheiro, né? E até nos casos que a gente atua em conjunto e o que a gente vem percebendo na prática, se nota que o Ministério Público cada vez mais tem imputado não apenas de forma isolada o crime contra a ordem tributária, mas com mais recorrência até os crimes de lavagem de dinheiro e, em alguns casos específicos, o crime de organização criminosa, né? Então, é um cenário que tem se repetido muito e o que mais torna esse debate interessante é que todos nós sabemos, e para quem não conhece essa especificidade, para que alguém seja denunciado por um crime contra a ordem tributária, é necessário que o crédito tributário, né, esteja constituído, ou seja, que toda aquela etapa ali que o Felipe tão bem atua, tão bem conduz, das defesas administrativas, das impugnações, tudo aquilo já esteja resolvido e o crédito esteja definitivamente lançado. A partir daí é que o Ministério Público pode efetivamente denunciar o sujeito aí por um crime contra a ordem tributária. E aí, de fato, o procedimento tributário tem as suas especificidades, tem os seus prazos, tem o seu duplo grau de jurisdição administrativa ali, né? Então, nesse aspecto, a gente nota que há uma dificuldade maior de imputar propriamente o crime contra a ordem tributária. Mas os crimes que estão aí de forma conexa, né? O crime de lavar dinheiro, crime de organização criminosa, é que tem possibilitado essas prisões. E aí, doutor Felipe, só concluindo aqui essa primeira colocação, a grande dificuldade que se tem nesse tipo de processo é que, naturalmente, o sujeito não espera, não tem tempo de reagir, ele de repente amanhece ou com o cumprimento de uma ordem de prisão, e, na maior parte dos casos, com todo o seu patrimônio bloqueado, patrimônio de pessoas jurídicas, das quais ele é acionista, contas correntes, imóveis, enfim. O sujeito se vê ali completamente imobilizado e, quando não, preso em decorrência dessas situações. Então, cada vez mais a gente vê que o empresariado é pego de calça curta e fica realmente numa situação muito complicada. E é possível que a gente consiga, com um bom acompanhamento tributário, com um bom acompanhamento prévio da situação, que esse tipo de caso seja equacionado, né? Também não vem do absolutamente nada. O cara recebe ali alguma intimação fiscal, tem a lavratura de autos de infração. Então, há indícios que na praxe, aqui no dia a dia, a gente começa a notar, e já conversamos bastante sobre isso, quando o caso, né, tem ali, numa linguagem bem popular, o cheiro de uma operação, tem um cheiro de algo que o Ministério Público vai se interessar. Então, respondendo aí a primeira colocação, de fato é hoje uma lenda, certo? De fato há punição, quando não necessariamente pelo crime contra a ordem tributária, mas por essas outras condutas aí que são conexas. Muito bom, doutor João Vitor. E assim, gente, isso aí que o doutor João Vitor colocou, para quem atua na área tributária, para quem é contador, para quem é advogado, nos leva ao seguinte pensamento, a seguinte reflexão, que é algo, inclusive, que eu coloco nos meus nos MBAs que eu ensino, nos cursos online, né? Inclusive no curso de consultor tributário. E geralmente, quando a gente está fazendo gestão tributária, seja por meio de planejamento tributário, por meio de recuperação de crédito tributário, o gestor tributário, o contador, o advogado, ele está muito preocupado com a economia tributária. Eu sempre digo que não existe economia tributária que vale a pena se aquela economia tributária, ela de alguma forma, ela vai colocar em risco a liberdade do empresário. Então, para o gestor tributário, a palavra-chave, em primeiro lugar, se chama liberdade do empresário. E aí, depois, é que nós temos que pensar, de fato, na questão patrimonial, que envolve aí a questão da economia tributária.
Não adianta você fazer uma baita de uma economia tributária se essa economia tributária ela não for enxergada de forma lícita pelo fisco. Se for uma economia ilícita, ou que você acredita que pode causar algum problema de natureza penal para o teu cliente, você tem que ter muito cuidado. E é por isso que é importante que a gente conheça o crime contra a ordem tributária, o crime de sonegação, exatamente para que você, consultor da área fiscal, não esteja inconscientemente colocando o teu cliente em risco. Isso que o doutor João Vitor colocou, inclusive em relação à questão da prisão aí que ocorreu do fundador da Ricardo Eletro, pessoal, tem muito a ver com a constante mudança, não só da legislação tributária, mas também com a constante mudança do entendimento dos tribunais brasileiros. Vejam só, nós tributaristas, nós que atuamos na área fiscal, nós sempre soubemos que sonegação só existia quando o contribuinte deixava de declarar o tributo. Ou seja, quando ele omitia uma receita ou omitia uma saída de mercadoria. Uma omissão. Nós sempre aprendemos que, e sempre foi esse o entendimento da jurisprudência brasileira, que quando o contribuinte declarava o tributo e deixava de recolher, nós estávamos diante de uma mera inadimplência. Não haveria, nesse caso, o delito de sonegação fiscal, já que ele disse que devia e pago quando puder. Né? Eu não estou omitindo, estou dizendo, Deus não nega, pago quando puder. Nós tivemos nos últimos anos, aí, iniciando pelo STJ, uma mudança drástica de entendimento, no sentido de que, no caso do ICMS, né, que é um tributo estadual, em o contribuinte declarando o ICMS e não recolhendo esse tributo, mesmo assim, ele estaria incorrendo no crime contra a ordem tributária, no caso, no crime de apropriação indébita. Porque entenderam os tribunais que o ICMS é um tributo indireto que foi repassado no preço da mercadoria e, portanto, já que o empresário cobrou esse tributo do consumidor final, ele deveria ter simplesmente repassado esse valor ao Estado. E se ele não fez isso, ele se apropriou indevidamente do valor desse imposto. É o caso e aí, do carro. uma conduta que não era criminosa, doutor João Vitor, ela passou do dia para a noite a ser criminosa. Então, vejam, eu que vinha fazendo isso, né, eu empresário, que vinha declarando o ICMS e não recolhia, não era criminoso. E do dia para a noite, com essa mudança de entendimento dos tribunais, eu passei a ser criminoso. Não é que foi assim, os tribunais disseram, olha, daqui para frente não faça mais isso não, porque é crime. Não. O que você fez para trás, que não era crime, é. Então, ou você se vira para pagar o tributo, ou parcelá-lo, ou agora, tu toma cuidado. Que foi exatamente o que aconteceu com o Ricardo Eletro. Foi preso por crime de sonegação fiscal, correlacionado à lavagem de dinheiro, né? E não sei se entraram aí, que eu não vi o processo, por organização criminosa. Mas voltando para esse debate, doutor, eu tenho visto muito na prática o Ministério Público fazer isso, né? Na questão do crime de sonegação fiscal, ele envolve a lavagem de dinheiro, e aí eu leio o seguinte, olha, ele praticou o crime de sonegação, né? E pegou esse dinheiro da sonegação e comprou bens, né? Comprou apartamento, comprou carro, então ele lavou esse dinheiro criminoso. E além disso, eles enquadram o contribuinte na questão da lei da organização criminosa, que foi uma lei que não foi criada para quem sonega tributo. Foi uma lei originalmente criada para tráfico de droga, tráfico de arma, né? Que agora o Ministério Público está utilizando, olhem só, o Ministério Público está utilizando a legislação de organização criminosa para empresário. Isso. Empresário. Preste atenção nisso. Aí eu lhe pergunto, doutor, duas coisas. Primeiro, a gente sabe que numa empresa, numa sociedade empresária,
A gente tem várias figuras determinantes. Eu tenho os sócios, eu tenho os contadores que trabalham ali ou dão assessoria, eu tenho os diretores da empresa, né, os diretores financeiros, os diretores jurídicos até, eu tenho várias pessoas envolvidas. Até que ponto esse termo organização criminosa atinge essas pessoas que estão ali relacionadas na gestão desse negócio? E até onde eu vi aqui várias pessoas perguntando já isso aqui, até onde vai, por exemplo, a responsabilidade do profissional da área contábil, né? Seja ele interno ou seja ele um profissional que dá ali uma assessoria contábil para aquele empresário. Por quê que eu estou perguntando isso? Porque muitas vezes eu sei disso, porque eu estou no dia a dia também contábil com os meus alunos e com os meus clientes também. O profissional está o tempo todo alertando, né? Olha, está errado, né? Você está declarando menos do que eu deveria declarar, tá? Tem que declarar tudo, você está sonegando. E o empresário insiste no caminho da sonegação. Isso. Então, como é que fica a questão aí do profissional da área contábil, né? Do profissional que assessora esse empresário que insiste, né, em permanecer no erro, digamos assim, em face a todos esses riscos, lavagem de dinheiro, organização criminosa e crime de sonegação. Queria que você falasse um pouco para a gente sobre isso. Doutor Felipe, eu vou começar até por um ponto anterior, que é essa questão da organização criminosa. Por uma realidade bem nossa aqui do Ceará, eu sei que a gente tem aqui pessoas que nos acompanham de outros estados, mas e acredito eu que a realidade se repete aí em diversos estados do Brasil. Hoje, como nós sabemos, nós temos aqui no Ceará, em Fortaleza, uma vara única, específica para delitos de organizações criminosas. Ou seja, o sujeito que está envolvido em um delito que tem o crime, ou em um contexto de processo que tem o crime contra a ordem tributária, essa competência vem para essa vara. E ela tem jurisdição no estado inteiro. Então, o cara lá no interior do Ceará, lá em Sobral, Juazeiro, Crateús, que se envolve em uma prática dessa, a competência é daqui da vara em Fortaleza. E aí, que está lá de São Paulo, dizendo que em São Paulo também tem uma vara de delito de organizações criminosas. Em Goiás também, ó, Rio Grande do Norte, a gente do Brasil inteiro aqui nos ouvindo, dizendo que tem vários estados que também têm as varas especializadas. Como você bem colocou, amigo, o que acontece? Esses juízos especializados em organizações criminosas estão muito mais voltados à criminalidade organizada de fato, de facção criminosa, de tráfico de drogas, tráfico de armas, questões muito mais específicas dessa criminalidade organizada do que do crime que não provoca violência, nem de violência direta. Essa é uma diferença substancial. O crime de sonegação tributária, por mais que esteja previsto, que seja punível, ele não é um crime violento, ele não é o crime que o sujeito vai conferir ali um risco à ordem pública, ao meio social. Né? Vê-se, por exemplo, que se o sujeito tem ali o seu bloqueio de bem, um bloqueio de patrimônio, aquilo ali inviabiliza qualquer atividade. É mais que suficiente. Nós temos precedentes aí do STJ, cito um que eu conheço bem de memória, porque já me vali dele aqui em alguns casos, do ministro Sebastião Reis Júnior, em que ele diz isso: olha, se outras medidas são suficientes, se eu bloqueei o patrimônio da empresa, se eu deixei as contas bancárias estão bloqueadas, enfim, se todas essas medidas foram tomadas, por que é que eu vou prender essa pessoa que não oferece aí um risco à sociedade? Esse sujeito, ele não é um risco na convivência social, né? Mas a gente sabe que, por mais que existam precedentes de tribunais superiores, a prática é bem diferente, e na prática a gente consegue enxergar aí muitas pessoas que terminam se envolvendo nesse tipo de situação. Aliado a essas varas aí de organizações criminosas, o que a gente vê surgindo também no nosso país são os grupos organizados do Ministério Público de combate à sonegação fiscal. Então, isso mostra que há um apetite muito grande do Ministério Público, um apetite muito grande do Estado em provocar esse tipo de operação, provocar esse tipo de situação. Agora, voltando a esse nosso último ponto aí, dos contadores e das demais pessoas que atuam ali na empresa, essa é uma questão interessante.
Porque no direito penal, a responsabilidade ela é subjetiva, né? É diferente ali do direito civil, em que uma determinada obra pública, uma ponte, sei lá, vai e desmorona. Eu tenho uma responsabilidade mais objetiva, muitas vezes, ali da construtora. Eu não preciso ter ali uma apuração, pelo menos no âmbito civil, de uma maneira mais detalhada. No criminal, não. No criminal, o Ministério Público, na denúncia, já tem que imputar ali o crime, explicando o porquê. Por que condição eu estou denunciando aquele sujeito por aquele crime? Então, dentro de uma estrutura organizacional da empresa, esses cargos, cargo de gerente, cargo de administrador, sócios, para que o Ministério Público tenha aptidão de denunciar um ou outro, é preciso que haja elementos concretos. Isso não se pode basear em mera conjectura, né? Naquelas palavras de força que a gente tanto vê aí na imprensa. Ah, fulano era o operador financeiro do esquema, Beltrano era o operador do núcleo empresarial. Então, isso são termos que têm se tornado cada vez mais popular aí no jargão judicial, mas que na prática isso tem que ter uma comprovação. Eu mesmo aqui no escritório, eu tenho um cliente que ele tem alguns processos criminais de crimes contra a ordem tributária, e é curioso, doutor Felipe, porque em alguns desses processos, o contador está denunciado, está no polo passivo da ação, em outros, por situação absolutamente semelhante, às vezes muda a competência do crime, do ano lá, 2007, a competência, o outro ano é 2008, e o contador já não aparece, porque foi outro membro do Ministério Público que ofereceu essa acusação. Então, é um tema por demais sensível, mas o grande alerta que eu acho que a gente pode fixar aqui é o contador realmente ser observador do trabalho que ele está desenvolvendo. Ele ter essa ciência de que ele tem uma responsabilidade junto com o empresário dessas informações que ele passa ao fisco e de que forma ele fornece essas informações. Pode chegar um momento que é melhor não insistir nessa assessoria, insistir nesse trabalho, pois pode lá na frente vir uma repercussão. Eu não entendo, e firmo essa posição já há bastante tempo, que o contador necessariamente tem que ser denunciado, tem que ser responsabilizado por delitos dessa ordem. Mas há situações, doutor Felipe, que o contador está realmente muito ali, intimamente ligado à empresa. Né? O link é muito forte, muitas vezes ele se comporta até como se o empresário fosse. E aí ele deixa de ser contador, né? Ele deixa de ser contador. E deixa de ser contador. E aí, nesse tipo de situação, realmente a reprimenda penal vai vir. Quando vier, realmente vai alcançar. Tá? É uma situação curiosa, eu vejo muitos contadores injustamente denunciados, como nesse caso desse cliente. De fato, lá o contador não tem responsabilidade alguma com o processo, mas está aí, teve que constituir defesa, teve que suportar o ônus de ter seu nome aí no site da justiça, responder um processo penal, que isso não é algo que é agradável para ninguém. A repercussão de um processo penal na vida de qualquer pessoa é uma repercussão muito grave, e eu acho que sempre a prudência nesse tipo de situação é o melhor orientador. Né? A prudência, o compromisso ali, de fato, com o ofício, com o mistério da contabilidade, eu acho que é a melhor forma de resolver isso. Mas é induvidoso que a responsabilidade é subjetiva. Eu tenho que ter um ato do contador nesse aspecto que possibilite aí o Ministério Público oferecer essa acusação. Pessoal, é muito bom isso aqui que o doutor João Vitor está colocando. E eu estou vendo aqui muitos de vocês elogiando a live. Então, manda um aviãozinho aqui embaixo, compartilhe a live. Quem também precisa saber desse assunto, né? A gente já está chegando aqui na metade da live. Ainda dá tempo das pessoas saberem sobre esse assunto. E também dá um coraçãozinho aí para a gente sobe aí na métrica do Instagram, né? Dá um coraçãozinho aqui para a gente. Eu não tenho como deixar de registrar a presença aqui do meu amigo professor Marcel Augusto, lá do IPOG, do meu sócio Gustavo, do doutor Rômulo, também que está aqui nos prestigiando, né? E da professora Adriana Lemos, que é instrutora lá da Senofisco, em São Paulo. Gente, queria deixar aqui, doutor Felipe, também um abraço ao doutor Gustavo, grande amiga, exímio tributarista, pessoa realmente aí que contribui muito aí no dia a dia e em salvar muita gente de crime contra a ordem tributária, viu? É verdade, não concordar. Gente, o que é importante a gente ter em mente? Isso aqui que o doutor João Vitor está colocando é responsabilidade
penal, responsabilidade criminal, que não tem nada a ver com a responsabilidade tributária. Se a gente for falar de responsabilidade tributária, são outros requisitos. Por exemplo, o contador, via de regra, é muito difícil o contador ele ser responsabilizado por débito tributário da empresa. Nós temos várias decisões do CARF, do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, e do STJ nesse sentido. O consultor tributário, ele não tem responsabilidade tributária sobre os débitos da pessoa jurídica, do contribuinte, tá? A não ser realmente que fique provado que, na verdade, ele não era consultor, ele era o próprio empresário investido, né? Então, vejam só, vamos separar as coisas, tá? O que a gente está tratando aqui é de responsabilidade criminal, tá? Outra coisa que eu queria pontuar aqui, doutor, o que a gente vê muito também acontecer na prática, nessas operações aí do Ministério Público, e o doutor Gustavo até pontuou uma coisa, a questão da banalização da prisão preventiva, né? Hoje em dia se prende, assim, se pede a prisão, não vou nem dizer que se prende, mas qualquer coisa hoje em dia se pede a prisão de alguém, né? Preventivamente, a chamada prisão cautelar, ou até a prisão temporária, como foi o caso aí do Ricardo Eletro, foi pedida a prisão temporária. E junto aí com essa questão da prisão preventiva, com essas medidas cautelares, o juiz tem concedido bloqueio de bens dessas pessoas jurídicas que estão envolvidas aí nesses delitos, nesses supostos delitos de sonegação fiscal, né, de lavagem de dinheiro. E aí eu te pergunto, o Estado, né, o fisco está acusando essas pessoas jurídicas de não pagar tributo, né? E aí vem uma decisão judicial, muitas vezes no início do processo, muitas vezes sem nem ter sido lavrado nenhum auto de infração contra aquela empresa, o Ministério Público descobre, né, alguma coisa que está sendo feita errada, né, em título de sonegação fiscal, não lavra nenhum auto de infração à Secretaria da Fazenda ou à Receita Federal e já o Ministério Público pede uma medida aí cautelar para parar as atividades daquela empresa. Se a atividade da empresa para, se os bens são bloqueados, se muitas vezes o sócio é até preso daquela empresa, ou os sócios, né? Como é que essa empresa vai continuar funcionando? Excelente colocação. E aí a gente tem que presumir que ela teria que passar a funcionar de forma correta, né? Se é que ela está funcionando de forma errada. Como é que essa empresa vai continuar funcionando para pagar esses tributos que o fisco diz que ela deve, que o fisco diz que ela sonegou, né? Porque eu entendo, e isso era uma coisa que se batia muito, inclusive, na própria Lava Jato, que se o ser humano fez algo errado, você tem que punir o ser humano e deixar ali, você não pode matar a vaca, você tem que matar o carrapato, né? Deixa a vaca viva, que é a empresa, e mata o carrapato, que é quem estava ali consumindo o sangue da vaca. É lógico. Mas no Brasil a gente tem visto muito isso, né? O Estado, né? Quando eu digo Estado, eu me refiro aos estados, à União, aos municípios, aos entes públicos, eles têm paralisado as atividades dessas empresas que eles entendem que são problemáticas, e aí nem uma coisa nem outra. Nem o tributo que eles dizem que foi sonegado, e nem a continuidade da operação daquela empresa. Nem os empregos que ela estava gerando continuam, nem as receitas, por mínimas que fossem, elas têm continuidade, e nem esses tributos que estavam supostamente em atraso ou sendo sonegados serão um dia pagos, porque essas empresas tiveram as suas atividades cessadas em função de bloqueio de bem, em função de prisão aí desses sócios. Qual é o remédio para isso? Existe um meio termo para isso? Existe uma forma dessas empresas continuarem com essa sua atividade? Doutor Felipe, o tema é por demais interessante. Talvez seja o tema que hoje mais me incomoda na lógica dessas operações que são deflagradas no Brasil. O exemplo da vaca do carrapato aí é perfeito nessa ótica. E aqui eu acho que a gente tem que diferenciar logo de início dois tipos de empresa. Tem um sujeito que constitui uma empresa para sonegar imposto. Isso é fato. Isso existe. Tem um sujeito que constitui uma empresa fantasma, uma empresa que realmente não tem atividade. Essa é uma situação que deve ser considerada. Outra situação é o sujeito que produz, que tem a cadeia produtiva dele, que tem ali uma empresa regular,
que atende aos seus objetivos, atende às suas finalidades e, eventualmente, ocorre um problema nessa empresa de qualquer ordem. Um problema de crime contra a ordem tributária, ou mesmo operação de lavagem de dinheiro, enfim. Então, eu acho que a primeira separação que nós devemos fazer é o joio e o trigo, tá? É realmente separar isso. E esse crivo, pelo menos de início, deveria caber ao Ministério Público. E aí, obviamente, que a empresa fantasma, a empresa que foi criada para sonegar imposto, de fato, a legislação deveria, pelo menos, ir com mais rigor e com mais efetividade. Agora, já no outro tipo de empresa, uma empresa regular, uma empresa que tem anos de atividade, vou citar aqui, por exemplo, o caso do Ricardo Eletro, acho que é induvidoso que a empresa atendia ali as suas finalidades, muitos de nós aqui podemos ter eu nunca fiz, mas ter feito compras lá e etc. Era uma empresa que, enfim, tinha um marketing forte no Brasil e era uma empresa que atende à sua finalidade, ainda existe, né? Então, numa situação como essa, eu, promotor, eu, Ministério Público, eu tenho que me preocupar com essa empresa. Eu tenho que me preocupar com a cadeia produtiva, eu tenho que me preocupar com a quantidade de pessoas que dependem do funcionamento daquele negócio. E o que a gente observa na prática é que muitas vezes não há essa preocupação. A medida que eu dou ali para a empresa fantasma é exatamente a mesma dose que eu dou aqui para a empresa que tem a sua finalidade lícita, a sua finalidade atingida. E essa é a grande crítica que se deve fazer. Porque no momento que eu deflagro uma operação, só o fato de bloquear as contas bancárias da empresa, isso já é suficiente muitas vezes para causar danos milionários, dependendo do porte da empresa. Um dia de atividade parada por conta bloqueada, ainda que você consiga, no mesmo dia, um mandado de segurança, alguma medida que reverta esse bloqueio, já causou um prejuízo muito grande. E aí, o principal aspecto é quando nós temos a prisão, como você colocou. Quando nós temos a prisão do administrador. Quando você tem a prisão daquele que está à frente da empresa. Muitas vezes não só o sócio, mas vai nessa diretores, empresas que têm aí uma estrutura organizacional maior, superintendentes e etc. Normalmente a operação atinge todas essas figuras. E aí, de repente, a empresa está em um determinado dia, fecha ali o seu caixa, a sua rotina normal. No dia seguinte, logo ao amanhecer, está toda a sua diretoria presa, preventivamente ou temporariamente, e todo o patrimônio bloqueado. E aí? Né? Essa é a grande questão. Nesses momentos, quando você tem ali aliado ao crime contra a ordem tributária um crime de lavagem de dinheiro, e essa dobradinha é comum demais, é a tônica aí do momento, o que eu vejo como uma solução logo de cara é a nomeação de um administrador judicial. A lei de lavagem de dinheiro prevê a figura do administrador dos bens e do administrador da empresa. Né? Então, é feita a indicação ali de alguém que possa, pelo menos nesse período de crise, gerenciar as atividades, manter o funcionamento da empresa, e aí formalmente a justiça vai lá, nomeia o administrador e a partir disso eu tenho uma pessoa legalmente habilitada para movimentar contas bancárias, para gerir o RH, para gerir as operações tributárias. E o que a gente vê é que isso não é tão frequente, primeira situação, e o que é mais frequente é vamos usar aqui outra palavra mais coloquial, esse desmantelamento da empresa. E aí o Estado cumpriu que objetivo? Nenhum. Porque se o objetivo do crime contra a ordem tributária, se o objetivo da lavagem de dinheiro é a recuperação dos recursos que o Estado deveria ter recolhido, isso não vai ser mais possível. A empresa vai se deteriorar, o processo normalmente demora aí alguns anos para ser concluído, até pelo volume de documentos, de informações, e esses bens vão se deteriorar, muitas vezes não tem ali o cuidado necessário, quando é maquinário que precisa ali de lubrificação, de uma manutenção mais específica, isso não vai ocorrer nesse período. E aí qual vai ser o fim de tudo isso? Vai ser leilão judicial. E aí uma máquina que por vezes valia milhões de reais vai ser leiloada a preço de ferro bruto, somente para sucata, somente para reaproveitamento ali da estrutura de ferro. Então, é o que a gente vê na prática e eu acho que a cultura brasileira, doutor Felipe, vai ter que amadurecer muito para a gente chegar nesse raciocínio, tá? Esse raciocínio de que a prisão não é o caminho mais imediato
e de que uma operação dessa que incide sobre uma determinada pessoa jurídica tem, sem dúvidas, o potencial ali de destruir aquela empresa, destruir toda uma cadeia produtiva. Então, assim, eu sou um crítico desse tipo de operação e registre-se, não é em todo caso. Quando há situação, reclama, quando você tem empresa fantasma, quando você tem a situação clara, de fato, a justiça tem que agir. Isso aí é imperativo legal, a lei determina, tem que ser cumprido, o juiz tem que cumprir, o Ministério Público tem que cumprir o seu dever constitucional. Mas em outras situações, isso não é a lógica que eu entendo aí que seja a mais adequada, né? Doutor João Vitor, concordo com você, e até pegando aqui o gancho na pergunta da Yarla, minha aluna, né? Eu sou um grande crítico da prisão cautelar por crime contra a ordem tributária também. Por um motivo muito simples, né? O crime contra a ordem tributária no Brasil, minha gente, vocês estão nos ouvindo e vendo, ele nada mais é do que uma forma de compelir o contribuinte ao pagamento do tributo. Por um motivo muito simples. Em qualquer momento do processo, se o contribuinte pagar aquele crédito tributário do qual ele está sendo acusado de ter sonegado, a punibilidade está extinta. Ele não vai poder mais ser processado criminalmente por aquela suposta sonegação. Então, eu acho uma atitude muito drástica você falar numa prisão cautelar, seja ela preventiva ou temporária, com um crime dessa natureza, que pode ser extinto a qualquer momento diante de um pagamento. Então, vejam como o crime contra a ordem tributária, de fato, é algo utilizado, né, pelo fisco como algo para forçar o contribuinte realmente a pagar o tributo, né? E, Arla, o contribuinte pode passar muito tempo preso. Se a gente for analisar aí a questão da prisão preventiva, o doutor João Vitor vai poder responder melhor do que eu, né? A questão do prazo da prisão preventiva, o código estabelece, a legislação estabelece um prazo para a prisão preventiva. Mas esse prazo, infelizmente, não é um prazo respeitado, né? Então, o contribuinte, a gente vê muito isso na prática, ele passa muito tempo preventivamente preso. Nós temos aqui vários presos famosos que estão presos preventivamente, sem uma sentença, né, definitiva, há anos. Como é o caso, por exemplo, do Eduardo Cunha, como é o caso, por exemplo, do Sérgio Cabral. Não tem sentença transitada em julgado para esse pessoal. Estou dizendo que eles são santos, não estou dizendo que eles não merecem estar presos. Mas se nós formos olhar pela letra da lei, nenhum dos dois tem sentença transitada em julgado. Eles estão presos preventivamente, tá? E aí, se eles merecem ou não, gente, é uma questão de valor, né? De julgamento de valor, né? Mas todos nós temos que ser julgados diante do que está posto na legislação, do que está posto na Constituição. Se a lei for valer de um jeito para eles e de um outro jeito para nós, para mim, para você, para seu pai, para sua mãe, aí a gente vive mais no estado de direito, a gente vive no estado de exceção, tá? Então fica muito difícil. E outra coisa que eu sempre coloco, né, e vou repetir aqui, é que toda sonegação ela é burra. Toda sonegação é estúpida. Diante dos riscos que estão envolvidos, e a gente já disse aqui, estamos há 45 minutos dizendo, né, é possível que vocês ainda não tenham entendido, que não vale a pena sonegar. Só que aí existe uma sonegação, doutor João Vitor, que é mais burra do que a outra. Existe o sonegador que realmente omite receita e bota o dinheiro da sonegação no bolso, né? Que aí esse é o sonegador que o Ministério Público disse que está lavando dinheiro. Ele pega o dinheiro da sonegação, compra carro, compra imóvel, vai viajar no Caribe, né? Vai para a Europa, compra joia, né? Esse é um tipo de sonegador. E tem um tipo de sonegador que esse é o mais burro ainda, que é o que sonega o tributo para tirar do preço da mercadoria dele, para poder vender mais barato o produto ou o serviço, que é para poder ficar no mercado. Ele diz, não, é o seguinte, se eu não sonegar, eu não vendo mais barato. Se eu não vender mais barato, meu cliente não me compra. E aí eu estou fora do mercado, tenho que fechar minha empresa. Ou seja, ele está assumindo todo o ônus da sonegação,
o ônus tributário, o ônus criminal, e repassando o bônus dessa sonegação, que é o bônus financeiro, para o cliente. Existe uma coisa mais estúpida do que essa, meu povo? Existe, doutor João Vitor? Não existe, amigo. Não existe. Em determinados clientes, eu digo, gente, pelo amor de Deus. É melhor parar o operação. Me fala qual o sentido disso. Cara, fecha as portas que é melhor. Isso. Vai procurar outra coisa, vai pensar em outro negócio. Vamos... Quando a gente vê no planejamento tributário, né, que o teu produto, né, não bate com o teu custo, tu não consegue reajustar aquele preço ou diminuir o teu custo em uma proporção que tu consiga vender o suficiente para ter lucro, o teu negócio não vale mais a pena. E se tu for viver, se o teu negócio só valer a pena se for sonegando, é melhor ficar em casa. A conta vai chegar. Um emprego, vai fazer um concurso público. Mas empresário desse jeito, gente, vivendo de sonegação, hoje em dia no Brasil, do jeito que as coisas estão, tá aí, gente. Quem foi preso foi o Ricardo Eletro. Não é nenhum pé rapado, não. Tá? Então, se liga. Tem muita gente que acha, doutor João Vitor, assim, eu sou pequenininho, né? Sou pequenininho, não estou aqui atrás de mim, não. Eu estou aqui no Simples Nacional, né? Aí ele está olhando isso, não. Gente, parem de achar que o fisco não está vendo o que ele está vendo. Com SPED, FD, financeira, de MOB, DOI de cartório, agora as juntas comerciais, a partir desse mês, estão obrigadas a comunicar para o COAF qualquer movimentação suspeita. Aí você vai fingir enganar você ou me enganar? Que ninguém está vendo o que tu está fazendo. Tu quer se enganar, né? Então, por favor, aqui o doutor João Vitor fez uma explanação perfeita de como está funcionando hoje a sistemática dos processos de sonegação fiscal, de como é que o Ministério Público está enxergando isso. Então, assim, gente, só vai passar errado aqui para frente, né? E é lógico, e é outra coisa que eu sempre digo, viu, doutor? Nós que somos consultores, você também como criminalista, nós não somos palmatória do mundo, não. Não tenho como pegar um cliente aqui pelo gogó, eu não faço isso nem na minha casa, quem manda em mim é minha mulher. Eu não tenho como pegar um cliente pelo gogó e dizer, olha, daqui para frente você vai fazer assim, senão você vai ver. Nós não temos essa posição. A nossa posição, evidentemente, do advogado, do contador, do assessor, do consultor, sempre vai ser de orientação. Né? E principalmente de deixar registrada essa orientação. Né? De dizer, olha, eu falei para você que não era assim. Para depois você não poder ser cobrado posteriormente, dizendo, por que você não me falou? Alguém já ouviu aí essa frase? Por que você não me falou? Quando sempre que você já tinha falado 1000 vezes? Quem já ouviu aí, me dá um joinha ou dá um coraçãozinho aí pra gente. E vai chover, tá? Um coração aqui. Vai. Olha aí. Olha aí o tanto de coração. Amigo, doutor Felipe, e esse tema da prisão é um tema interessante, viu? Porque, primeiro, o pessoal confunde muito ainda essa questão da prisão preventiva com a prisão temporária, né? A prisão temporária é exatamente essa que a gente colocou, que é aquela que tem um prazo determinado, ali normalmente o Ricardo Eletro, por exemplo, 5 dias, o sujeito foi preso e etc. É a chamada prisão temporária, ela tem que ser renovada, se passar o prazo que foi fixado pela justiça e o sujeito não for pedida a renovação, o juiz não fixar, a liberdade já vem como consequência, etc. O problema é que a prisão temporária do Ricardo Eletro não é a regra do que nós temos no Brasil. O que nós notamos com muito mais frequência é a prisão preventiva. E aí a prisão preventiva é aquela que não tem um prazo determinado. Por isso, como você muito bem colocou, a gente vê pessoas passando muito tempo presas hoje no Brasil. Só lembrando, né, doutor? Essa prisão temporária do Ricardo Eletro, ela pode ser convertida em preventiva. Prisão preventiva, sem dúvidas. Sem dúvidas. E aí, a prisão preventiva, ela não tem, a priori, um prazo determinado. Mas aí a legislação mudou e mudou para melhor. Eu brinco muito que esse pacote anticrime aí, que tanto se propagou do Moro, na verdade, muito mais trouxe garantias para o processo penal do que repressão à criminalidade. Alguns pequenos pontos, como o aumento do prazo de prisão de 30 para 40 anos, algumas situações pontuais
realmente endureceu a legislação. Mas veja, no tocante à prisão preventiva, há um benefício agora, há um regramento mais específico. O juiz tem que revisar a prisão preventiva a cada 90 dias. Então, esse caráter indefinido que nós tínhamos da prisão preventiva, ele se encerra agora com o pacote anticrime. A cada 90 dias, o juiz, e a lei vai dizer fundamentadamente, tem que justificar a manutenção da prisão. Veio em muito boa hora, as prisões estavam se tornando instrumentos de delações premiadas, as prisões estavam se tornando instrumentos mesmo de forçar o sujeito a determinadas situações, e agora com a de pena mesmo, né? Antecipação de pena. Quantas vezes eu já não vi, doutor Felipe, na vida, um sujeito cumprir uma prisão preventiva que lá na condenação se mostrou maior do que ele cumpriria em regime fechado ou mesmo em semiaberto. Quantas vezes a gente não vê, e isso do ponto de vista legal é possível, infelizmente, mas quantas vezes a gente não vê alguém preso por um crime que prevê no máximo um semiaberto? Então, se o cara pegasse a pior pena possível, ele estaria aí diante de um regime semiaberto. É o caso do crime contra a ordem tributária, né? O artigo 1º, a pena máxima é 5 anos. 5 anos não dá um regime fechado. Mas aí você tem a lógica da prisão preventiva, muitas vezes associada a esses outros delitos, né? E outra coisa interessante, que também eu acho que soma bem no momento agora, é essa última decisão do Supremo em relação ao COAF, né? Aquela ideia de quebra do sigilo bancário administrativo pela Receita Federal, que foi algo discutido aí no âmbito daquela discussão que houve no Supremo, e o Supremo terminou reconhecendo ali a constitucionalidade, a legalidade desse procedimento. Ou seja, muitas vezes, o próprio fisco, diante dos elementos ali que ele dispõe, ele vai lá e tem acesso ao sigilo. Ele vai ter acesso ao sigilo ali do contribuinte, e essas operações que você imaginava que fazia ali na surdina, que fazia ali escondido, tá às claras para o fisco. Né? Hoje em dia tudo é informatizado, tudo é informado, então ficou cada vez mais difícil se esconder. Acabou a nota fiscalzinha lá, física, né, que tinha lá o talonário da nota fiscal, acabou. Hoje é eletrônico, hoje você manda a informação, você alimenta o sistema do fisco. Você está alimentando um leão que pode lhe comer ali na frente, né? Hoje em dia já se fala, inclusive, para quem é contador e está nos ouvindo, no fim do SPED. Não precisa mais nem você alimentar o sistema público de estruturação digital. Uhum. Porque o FIS já tem todas as informações. Nem precisaria você alimentar e mandar nada para ele, porque ele já tem tudo. Então, nós estamos caminhando para isso, minha gente. Não adianta mais a gente fazer de conta que, mas isso aqui não está vendo, eu vou deixar passar. Isso aqui pode ser, de fato, que o fisco não vem atrás de você, porque não vale a pena e ele não tem gente para vir. Mas hoje, com a informatização, vai ser tudo cruzado, são malhas, né? Doutor Felipe, operações, saque de recursos, que o pessoal acha que não nota, o banco informa o COAF, operações com cheques. Eu já tive um caso aqui de crime contra a ordem tributária em que o sujeito ele tinha 5 empresas, uma no nome dele e 4 em nome de outras pessoas. E como é que ele fazia a gestão disso? Era o planejamento tributário mais absurdo que você puder imaginar, não posso nem chamar esse planejamento. Ele emitia cheques das outras empresas e compensava numa conta bancária só. O Ministério Público não teve trabalho nenhum, ele acompanhou o caminho do cheque e chegou lá. No crime financeiro, basta seguir o caminho do dinheiro. Essa é uma lógica que todos nós conhecemos. Basta seguir o caminho do dinheiro que você chega. Tá? Deixa muito mais rastro do que outros delitos. Porque muitas vezes o esperto, doutor, ele acha que só quem é esperto é ele. Né? E ele não lembra que do outro lado tem gente que é mais sabida, como diz aqui no Ceará, do que ele, né, gente? A gente tem que lembrar que quem está do outro lado também é preparado, já sabe como é que funciona, né? Então, não vamos subestimar a inteligência também dos órgãos de controle, tá? Se tem uma coisa que a Receita Federal, os órgãos de controle, COAF, Ministério Público faz muito bem, é cobrar e investigar. Isso aí, o Brasil, duvido que tenha país mais avançado no Brasil do que nessa seara de fiscalização e cobrança. Vocês podem ter certeza que nesse tipo de serviço público nós estamos bem à frente da grande maioria dos países. Mas, doutor João Vitor, nós já vamos aqui chegando em quase 1 hora de live, né?
esse assunto é muito amplo, Bom, muito instigador. Uma hora é realmente muito pouco para a gente falar sobre isso. Daria para chegamos bem na fazer. metade da pauta, hein? Pois é, né? Chegamos nem na metade da pauta. A gente já trocou muita figurinha sobre isso, porque a gente trabalha realmente, pessoal, em alguns casos bem emblemáticos aqui no estado do Ceará, sobre essa matéria. E é uma honra trabalhar com o Dr. João Vitor, um profissional muito ético, né? Apesar de ser, ele tem essa cara de novinho assim, gente, mas ele não é tão novinho assim não, viu? Mas é um profissional que tem muita bagagem, já tem muita experiência e é um cara que agrega muito com quem trabalha com ele, tá? Passa rápido, né, Thaisa? Uma hora já, daqui a pouco o Instagram vai derrubar a gente, passa muito rápido, eu sei. Eu quero aproveitar para lhe agradecer, né, por ter participado dessa live. Foi realmente muito agregador. Eu sempre aprendo, né, nas conversas sobre crime com você, né, mas Não as mais nossas que conversas isso, viu? sobre crime são só acadêmicas, tá, pessoal? Ficar bem colocado, né? Nós não planejamos crimes, pelo amor de Deus. Nós ajudamos os outros a sair de situações criminosas. Exato. Então, como mensagem final, além de agradecer o Dr. João Vitor, né, pessoal, eu queria dizer a vocês que fiquem atentos, se atualizem, né? Porque a gestão tributária, ela envolve muito além da economia de tributo. Ela também envolve a preservação da liberdade dos nossos clientes, que depois da vida, Dr. João Vitor, eu diria que a liberdade é o nosso bem mais precioso, tá? Então, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado a cada um de vocês que assistiu. Sigam o Dr. João Vitor nas redes sociais também, aí em cima, tá? Emerson, um abraço a todos vocês que participaram. E, Dr. João Vitor, eu vou abrir aqui para você uns minutos para que você se despeça aí e faça a sua despedida aí em grande estilo. Meu amigo, doutor Felipe, eu queria lhe dizer que não tenha dúvidas que eu aprendo muito mais, viu? Nas nossas conversas. O tema do direito tributário é um tema muito instigante. Eu acho que entre o penal e o tributário tem uma lógica aí muito próxima. São áreas que, a priori, são na lógica se parece bem. A figura do contribuinte, a do réu, com o Estado ali, ou o Ministério Público, isso se assemelha bastante. E quero dizer que a honra, na verdade, é muito minha, tá? De trabalhar com o doutor em vários processos, e a gente ter essa parceria, ter esse diálogo quase que diário sobre os temas instigantes, quando a gente se fala ali, sai uma decisão nova, etc. Esse debate é sempre muito interessante. Eu que me sinto honrado de atuar ao seu lado, ao lado do doutor Paulo Germano, doutor Gustavo, enfim, toda a equipe aí do escritório Altro Nunes, que é conhecido aqui na cidade pela qualidade do acompanhamento ao cliente, a qualidade do atendimento. É uma honra, sem dúvida, para mim, estar ao lado de vocês. Tá bom? Vou deixando encerrar aqui, porque senão nos derrubam. É verdade. Pessoal, um abraço a todos vocês. Tem gente do Brasil todo aqui hoje, Dr. João Vitor. Realmente, do norte a sul, Rio Grande do Sul, Goiás, Rio Grande do Norte. Pessoal, mais uma vez, obrigado pela participação de vocês. De quem foi meu aluno, de quem não foi, de quem me segue aqui no Instagram. Sigam aqui também o Dr. João Vitor, ele também tem muito conteúdo bacana. E vamos nos atualizar, seguir atualizados, porque, como eu digo, gente, quem atua na área tributária tem que saber de tudo, né? Inclusive um pouco de direito penal. Bahia também, gente, é do Brasil todo, realmente. Um abraço para todos vocês. Fiquem com Deus e com saúde, hein? Continuem se cuidando, tá? Doutor João Vitor. Pessoal. Tudo de bom, doutor Felipe. Um abraço. Obrigado a todos. Boa noite. Tchau. Até mais. Valeu. Valeu.